Tópico 2. Uma cultura dominada pela iniquidade. O homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina. Mas devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. Subtópico 1. A cultura original. Se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Logo, tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Subtópico 2. A cultura do homicídio. Como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana. Haja vista que Lameque, para celebrar a morte de 2 homens, escreveu um poema. Os heróis daquele tempo eram os vilões que se davam a opressão e a matança. Hoje vemos aqueles dias replicarem-se em todos os segmentos sociais. A cultura da morte não mudou. O que dizer do aborto, da eutanásia e da cruel indiferença ao próximo? Subtópico 3. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral, iniciada pelo homicida Lameque, fez-se cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo, a fim de espalhar-se. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. E subtópico 4. A cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz. É o consumo pelo consumo. Eis o resultado de toda essa gastança. Famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos. Irmãos, esse tópico 2, uma cultura dominada pela iniquidade, como eu falei no tópico 1, uma cultura produzida pelo homem, desde que não seja alicerçada, fundamentada na palavra de Deus, que é inerrante, que é inspirada, que é completa, fiel e verdadeira, tende a ser uma cultura pecaminosa, uma cultura que o homem deixa de trabalhar com Deus para trabalhar contra Deus, uma cultura que confronta os mandamentos do nosso Criador. E haja vista que é uma cultura que não obedece à palavra do Senhor, que não vive à luz dessa palavra, é uma cultura que vai ter um pecado desenfreado. A introdução do homicídio, como a gente viu que primeiro foi Caim quem matou Abel, introduziu o homicídio. Depois Lameque matou 2 homens e fez um poema para se gloriar daquele feito junto com as suas esposas, diante das suas esposas. E depois o próprio Lameque introduziu ali a bigamia, onde ele tinha 2 esposas, e a ordem que fosse um esposo para uma esposa e vice-versa. Mas Lameque introduziu a promiscuidade ali, introduziu o adultério, a bigamia, e bastou somente o exemplo de Lameque para que as pessoas tomassem aquilo como tendência. E hoje a gente vê o resultado de tudo isso, como o mundo está, a depravação moral, a depravação sexual, a depravação que tem confrontado e desagradado o nosso Deus. E aí o comentarista vai dizer que a cultura do consumo irrefreado, do tempo de pré-dilúvio, antes do dilúvio, não é diferente da nossa cultura hoje. Hoje a gente vê que as mídias sociais, tudo é para vender. A propaganda é do consumo. E as pessoas se deixam influenciar, infelizmente, e tem um consumo irrefreado, um consumo sem nenhuma maturidade. Vê a propaganda, vai lá e consome, vai lá e compra, mesmo sem ter a necessidade daquilo que está comprando, daquilo que está consumindo. Mas nós devemos, irmãos, pedir ao nosso Criador, que nos conhece bem, que sonda o oculto, profundo ou escondido, para tirar de nós qualquer desejo de consumismo,
para a gente ver e consumir de forma consciente, comprar alguma coisa quando de fato nós precisarmos daquela coisa. Não comprar simplesmente para acumular no guarda-roupa, estocar em casa, acumular no armário. Não, comprar de acordo com a nossa necessidade. Levar uma vida no minimalismo, uma forma que vai agradar ao Senhor. Porque quando ele fala que a nossa cultura não difere em nada dos dias de Noé, dos dias que antecederam o dilúvio, é cumprimento também da palavra de Deus, onde Jesus diz que a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Então, assim, são pessoas que vão estar casando, se dando esse casamento, bebendo, festejando, comendo, e não vai estar nem aí para o anúncio profético da vinda de Jesus, da vinda do Filho do Homem, porque Jesus está voltando, isso é verdade, isso é fato, e muitas pessoas são desapercebidas, não estão dando crédito a essa verdade, e estão vivendo como nos tempos do pré-dilúvio, como disse o comentarista da nossa lição. Vamos ao tópico terceiro no próximo vídeo.